Sr. Luiz Bersou, comentarista e consultor do Celulose Online, está ao meu lado para um bate-papo muito interessante. Nós vamos falar sobre o bom senso em administração. Tudo bem, Sr. Luiz? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vamos lá então, nos tempos de hoje, o que é bom senso em administração? Pois é, né? Que pergunta interessante, né? Veja só, o que é que eu mais vejo nas empresas? E eu circulo bastante, tá? Visito bastante e dá para notar claramente. Os nossos executivos lutando com a falta de informação. Então, veja só, qual é a prática normal? Qual é o bom senso atual? Eu vou montar uma empresa, ou vou reestruturar uma empresa, eu quero melhorar uma empresa, eu mexo no organograma, né? Ponho as pessoas, ponho os recursos, né? Em cima disto eu vou fazer meu trabalho. Né? O que eu mais encontro? Né? As pessoas perdem um enorme tempo, uma energia brutal, catando milho, buscando a informação que está fragmentada, que está mal estruturada e assim por diante. Né? O que é que nós temos mostrado? Né? Toda empresa precisa definir como é que quer enxergar o negócio, como é que ela vai ler o seu negócio. Como é que ela vai medir desempenho no negócio? Seria ter uma visão de fora. Uma visão de fora, que nós chamamos de modelo de análise. Sim. O que é o modelo de análise? É uma maneira pela qual nós definimos que olhar essa empresa, interpretar essa empresa desse jeito é bom e nos traz o que nós queremos. Né? Muito bem, então em cima disto, o que é que nós fazemos? Nós elegemos este modelo de análise como referência e nós dizemos os sistemas de informação têm que alimentar. Então nós estamos definindo onde pôr a informação. Sim. Nós estamos definindo com que frequência a informação tem que ser dada. Entende? Nós temos que definindo qual é a forma de gerar informações pertinentes que permitam a interpretação e a decisão. E também permitam sustentar facilmente o operacional. Tá? Muito bem. O investimento que se faz nisso é muito pouco. Tá? Por quê? Porque o pessoal compra sistemas de TI, os famosos IRPs, né, que produzem relatórios, mas que não estão casando necessariamente com as necessidades da empresa, em particular naquilo que é interpretar o negócio. Então, a primeira medida de bom senso de uma empresa está ligada a isto. Informação se define antes, o organograma se monta depois. Tá? E isso dá muito resultado. Eu imagino. E além da informação, a comunicação acho que é essencial no processo, não é? Quando a informação é consistente, tem qualidade, tem paz. Entende? Tem paz. Entende? Vem a paz. Por quê? As coisas são tranquilas, são dominadas, não tem refação, não tem discussão do que fez, do que não fez, é ou não é, assim por diante, né? Porque os modelos de análise do estratégico, do operacional foram bem e do capital foram bem estabelecidos, certo? E segundo, o sistema funciona e responde. Entendo. Agora, existem indicativos para identificar o bom senso nas organizações? Bom, gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Não, então eu estou dizendo que um dos fatores de bom senso, né, vamos avançar no caminho, né, é ter essa inversão do conceito atual. Quer dizer, você aprende na escola que primeiro se monta o organograma. Eu estou dizendo, bom senso diz que primeiro se monta o sistema de informação. Tá bom? Então, já é um indicativo, né? Agora vamos para uma segunda questão, indicativo do bom senso. Certo? Qual que mais falta no Brasil? É capital, giro. Que é o capital que nos permite manter o ritmo dos negócios. Você vai nas empresas, né, eu sempre faço isso, né? Com quanto de capital você trabalha hoje? Não sei. Entende? Quais são as consequências do que você está fazendo em cima desse capital? Não sei. Entende? Portanto, aquilo que é o mais carente no Brasil, porque é extremamente caro e porque não tem também, certo? O banco não te dá dinheiro assim. Né? E quando te dá e você consegue, você acaba quebrando porque não consegue pagar. Superar a bola de neve, certo? Nós percebemos que falta muito a visão do monitoramento permanente em tempo real, certo? Do capital. E o pessoal se contenta com aquilo que a contabilidade faz. Uma vez por mês mostra quanto variou. Não é suficiente. Tem que ser em tempo real. Certo? Tem uma questão importante também. Quando eu faço esse monitoramento do capital,
Entende? Eu estou exercendo uma coisa muito importante, entende? Porque a gestão de capital é gestão de recursos, né? É gestão do que entra e do que sai, sincronia disso. Tá? Então eu sei que quando esse capital está sendo bem gerido, porque há sincronia nos planejamentos, nas tarefas que envolvem o uso do recurso, a necessidade de capital diminui. Tá? Então, segundo momento de bom senso. Certo? Agora vamos ao terceiro momento do bom senso. Né? Aí já vem a figura do humano com o humano. Tá? Você sabe que eu tenho uma experiência histórica, né? Que uma vez eu fui visitar com meu pai, um grande empresário brasileiro, no escritório dele, uma moda antiga. Né? Isso foi na década de 60, 50 ainda, 50, 60, por ali. Né? Não era nascido ainda. Não. Muito bem. Olha só, ele tinha uma sala enorme, no centro da sala tinha um tablado, em cima do tablado tinha a mesa dele. Não tinha cadeira para os visitantes. Os visitantes chegavam, ficavam em pé. E ele dizia, faça isso, faça aquilo, assim por diante. Não tinha diálogo. Né? A partir dessa experiência, que se gravou muito na minha memória, eu acabei tendo uma referência. Eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu procuro ver, quantas salas de reunião tem. Né? Porque a evidência da sala de reunião significa que existe uma base mínima de encontro, de diálogo. Certo? E você fica espantada com o número de empresas que não tem sala de reunião. E de escritórios, de executivos, que não tem mesa de reunião. É verdade. Porque o diálogo é para mandar fazer. Não é o debate, não é a luta, não é o encontro. Certo? Essa é uma segunda indicação. Terceira questão que aparece na visão do bom senso de administração é a migração do conceito de organograma para o conceito de cadeia de processo. Né? Veja só, no organograma, o que eu tenho? Eu tenho tenho clusters, né? Onde se trabalha, onde se decide coisas. Né? Em função do quê? Do interesse daquele cluster. Quando nós entramos no conceito de cadeia de processo, estou discutindo o processo como um todo, que envolve vendas, compras, produção, a contabilidade, o RH. Todos os stakeholders. Exatamente, todos. Então, ali eu consigo fazer com que o grupo veja o todo. E consiga também se relacionar com o todo, não é? Se relaciona com o todo, certo? E enfrenta o todo em conjunto. Né? Porque não adianta, é sempre uma luta. Certo? Muito bem, então, quando eu percebo, então, nas empresas, tem salas de reuniões, tem essa visão de cadeia de processo, e que isso, realmente existem as reuniões em que o grupo operativo funciona como um grupo de debate, não se tem medo de perder tempo na reunião, percebe? Exato, é isso que eu ia falar para o senhor, porque muitas empresas também acabam perdendo, entre aspas, tempo nas reuniões e não são objetivas, né? Isso é um problema sério. Criando um ciclo vicioso que não se decide nada. A má reunião desestimula, é tempo perdido, tem toda a razão. Só que, veja só, se eu tenho más reuniões, o que eu tenho que fazer é usar um método para ter boas reuniões e não desistir dela. Não, de forma alguma, é transformá-la. Mas o que acontece na prática é que eles desistem da reunião. Por não serem produtivos e de repente não saberem como torná-la produtiva. Né? E é muito fácil fazer isso. Né? Então veja só, do que nós falamos? Você pediu bom senso em administração. Né? Então nós falamos da questão de primeiro informação, depois o organograma, porque informação é a verdade, o organograma é poder, certo? Então vamos pôr primeiro a informação na frente, acabou. Segundo, né, eu tenho que... O que eu falei em seguida? Depois eu falei do... O senhor falou da comunicação, da informação, o organograma e a comunicação, né, entre os stakeholders, né? Muito bem. E por último, então aí já vem a dinâmica das pessoas, né? A questão de que o processo é grupal. Se eu tenho o conceito de liderança com aprendizado compartilhado, ou seja, o líder não é chefe, o líder é o mestre. Exato. Certo? É o guru da turma. Exato. Certo? Aquela turma cresce com eles.
Isso. aí tudo dá certo. Tudo dá certo, né? Não, sem dúvida, né? Agora, como que as empresas podem equilibrar, nesse caso, a condução do estratégico e do operacional para ter sucesso? O senhor falou dessa questão, nós falamos mais do operacional, na verdade, né? Que aí vai gerar a estratégia, né? Tudo que nós falamos, nem o senhor falou dos pilares, né? Do bom senso e da administração. Agora, como casar esses dois processos na prática? A tua pergunta é perfeita. A pergunta é muito interessante. Né? No passado, né, quando eu estava na França, quando eu estava na Itália, nos Estados Unidos, nós discutimos muito mais estratégia. Tá? E eu percebia que era pouco produtivo. Por quê? Porque na prática a estratégia se arrastava. Que não tinha um operacional dando suporte. Dando suporte, né? Aí eu falei assim, bom, eu acho que eles estão errados. Né? Então primeiro eu tenho que sincronizar o operacional. Sim. Né? Eu tenho que criar planejamentos eficazes, né? Que se interlaçam. Entende? Aí existe a resposta ao comando. Tá? Muito bem. Então, e deu certo. Nós tivemos muito sucesso com isso. Né? Equipes, nós acertamos o operacional. Sim. Tem uma questão também que é muito importante. Né? Quando você tem o estratégico, é uma caixa preta, digamos assim. Tá? Vamos interpretar bem. Se nessa caixa preta entra, de um lado, ansiedade, confusão, ideias atrapalhadas, ruídos, a estratégia vai embora. Eu tenho que estar com calma, com classe, com tranquilidade, com padrões bem claros, para ter um pensamento clear. Claro. Tá certo? Aí o estratégico se forma. Entende? Agora vamos voltar à tua pergunta, que é muito importante. Nunca me esqueço que uma vez, uma grande multinacional, né, eu assumi a questão do planejamento estratégico, como se chamava naquela época, né, me mostraram uma puta de uma sala cheia de pastas. E aqui estão os planos estratégicos de cada divisão, de cada empresa. Era muito grande. Né? E eu perguntei, quantas cópias tem? Né? E a resposta foi, não só essa, porque é confidencial. Né? Aí eu perguntei, então quem faz? O que faz? Faz com o quê? Se o plano está escondido aqui e lá fora, como é que eles fazem? Exato. Como é passado para todos os elementos do processo? Então, poucas vezes se percebe que o pensamento estratégico é um orientador geral da empresa. Claro. Né? Mas não seria a questão assim, da empresa ter um receio que o mercado pegue aquela ideia ou roube, entre aspas, né, a estratégia, porque hoje não... Veja só, eu estava em Grenoble, uma empresa muito interessante, trabalhei com ele 5 anos, uma empresa da área nuclear, inclusive. Né? Eu levei um grupo de empresários brasileiros lá para discutir tecnologias. Certo. Né? Eles deram para os empresários um monte de desenhos. Né? E eu perguntei para o presidente, inclusive era um prêmio Nobel, de da física, né? Perguntei, mas está dando, não é confidencial? Ele falou, mas está dando para ele? Eu falei, quando eles copiarem, nós já estamos noutra. Exatamente. Então, um grande fator de proteção à estratégia é a velocidade. A velocidade. Mas vamos à questão fundamental para mim. Né? No passado, nós fazíamos o plano estratégico uma vez por ano. Né? E era um plano estratégico feito por gente que passava o ano todo na luta, né? E de repente pediam para ele ser estratégico. Certo. E não era. Por quê? Porque ele não conseguia sair do operacional e ir para o estratégico. Exatamente. Muito bem. Ao mesmo tempo, tem uma evolução que é brutal. Né? O desconhecido chega cada vez mais depressa. Sim. Né? O desconhecido chega cada vez com mais impacto. Então eu preciso ter a leitura estratégica o tempo todo. Claro. Eu tenho que ter uma vigília estratégica. Ela não pode mais ficar no plano, tem que estar na cabeça das pessoas. Então hoje que nós fazemos o debate estratégico é mensal. E aí nós estamos discutindo o debate estratégico, chamamos de condução estratégica, e o seu reflexo na condução operacional. E o feedback da condução operacional e o seu reflexo no estratégico, mensalmente. Sim, porque o operacional vai dar uma base para a estratégia e o resultado estratégico é que vai alimentar também, né, o operacional. E veja que interessante, né? Quando nós começamos a fazer isso, né, nós começamos a ocupar um dia por mês das empresas. Acharam ruim. Poxa, estão perdendo tempo. Disseram que era muita perda de tempo, que não podia, assim por diante. Nós vamos insistir. Hoje, nós estamos vivendo um grande grupo. A reunião de conselho dura 3 dias. Olha. E é um grande
sabe? Eu imagino um laboratório de ideias, maravilhoso. Reunião de conselho dura 3 dias, entendeu? Os debates, os encontros, E a tendência é aumentar, não é, seu Luiz? Não, Não até que ou não? Não, O senhor não, acha não. que é Mas, percebe, quer dizer, de reuniões trimestrais, semestrais, anuais, né, nós estamos indo para reuniões mensais de 3 dias. Certo. E eu me lembro quando no passado eu participava de reunião do conselho, né, começa às 2, termina às 4. E já todo mundo no relógio vai embora. Né? Veja a diferença. Porque eles estavam preocupados com o operacional, não é? Isso, com os resultados, assim por diante. Agora não, eu estou preocupado em produzir o futuro. Entendo. Só para a gente encerrar rapidamente, senhor Luiz, eu queria que o senhor desse, nesse conhecimento todo pelo mundo, né? O senhor conheceu muitas empresas mesmo no Brasil, um exemplo hoje de empresa brasileira que segue esse modelo, que tem sucesso, e uma empresa mundial. Só para a gente poder... Tá bom. No caso das empresas brasileiras, olha só, vai para Santa Catarina, tá? Você vai ver lá que num arco dos 300 quilômetros, você tem uma Gerdau, que é importantíssima. Sim. Você tem uma Marco Polo, que é a maior do mundo. Você tem uma VEG, que é a maior do mundo. Sim. Você tem uma, agora ela é americana, mas foi brasileira até outro dia, a Embraco, a maior do mundo. São empresas gaúchas e catarinenses, né, se transformaram em empresas mundiais. Certo. E por quê? Por causa dessas coisas. Entendi, porque eles conseguiram seguir esse modelo e mantém, né? Vai ver do outro lado, né, que é uma questão muito ruim isso. Tá? Veja só, na medida em que os fundos de pensão começaram a ficar importantes nas bolsas americanas, fundo de pensão, o que é? Um bando de velhinhos. Nós chamamos de as velhinhas de Cleveland. Sim. Tá? Muito bem. O que é um velhinho que está aposentado? Ele quer mais dinheiro? É isso? Ele quer poder ir para Roma, Sim. ele quer poder passear, né? Jogar golfe, porque Usufruir ele é um velhinho de tudo que ele já fez. Né? Muito bem. O que começou a acontecer? Né? A demanda por mais dividendo começou a consumir as empresas americanas. Começou a tirar o futuro e pôr só o presente. Certo. Tá? Esse processo existe até hoje, ou seja, a sociedade americana tira muito dividendo das empresas e investe menos. Tem empresa muito rica? Sim. Tem, logo tem, mas houve uma mudança brutal dos fundamentos americanos. Certo. Menos nos europeus, menos ainda nos indianos e nos asiáticos. Outro dia eu estava com um cliente meu da Índia, né, e quando eu os conheci, eles faturavam 500 milhões de dólares por ano. Né? Agora, voltou aqui, fatura 5,5 bi. Né? Uma evolução. E eu cumprimentei por isso. Ele falou, não, todos fizeram. Então, veja só, onde existe paz, reflexão, entende? E ao equilíbrio entre a distribuição do dividendo e a vida da empresa, a coisa cresce. Os americanos entraram com uma visão muito financeira, muito de capitalista, muito de alavancagem financeira, né? Jogaram as empresas para fora do país, para buscar mais custo, menos custo, né? Tá certo? Isso criou uma distorção no sistema americano brutal. Tanto que está em crise. Exato. Então é o oposto, percebe? Você me pediu exemplos americanos e eu te digo que eu tenho dificuldade de dar hoje. Hoje, nesse modelo, não consegue identificar. Mas você pega empresas indianas, tem. Você pega. São outras questões. Né? Ok. Senhor Luiz, muito obrigada pela conversa, pelo papo, totalmente enriquecedor. Eu tenho certeza que o nosso internauta do Celulose Online também concorda comigo. Tá? Agradeço. Seu Luiz Bersou, que é o nosso consultor e comentarista do Celulose Online.